Como é que você pode investir em dividendos? Alguém me chamou lá no Instagram e perguntou: Peterson, eu não sei como é que eu invisto em dividendos. Me ajuda. Vamos lá. Como é que você vai investir em dividendos? A primeira coisa que você deve ter em mente é que você não investe em dividendos propriamente dito. Como é que você então faz para investir em dividendos? Não tem como. Você vai investir em empresas ou talvez fundos imobiliários. Então, para você investir em dividendos, você vai ter que fazer isso através da compra de ações. As ações, elas pagam dividendos. Então, é assim que vai entrar dividendos na sua vida. Então, não tem como você entrar lá na Bolsa de Valores ou na sua corretora e investir em dividendos. Não dá. O que você vai ter que selecionar é empresas que pagam dividendos. E se você ficar comigo nesse vídeo até o final, eu vou te apresentar aqui várias empresas que pagam dividendos e você vai saber quando essas empresas pagam. Então o vídeo tá show de bola. Se você ficar comigo até o final, tem aí grandes informações que vai fazer você ter dividendos entrando na sua vida. Se você não me conhece, prazer, sou o Peterson Siqueira. Já aproveito aqui para pedir para você deixar um oi pet, tô aqui. Comenta aí embaixo desse vídeo que o vídeo chega para mais pessoas, a gente consegue ajudar muita gente. Vamos lá? Selecionei aqui então 10 passos, 10 caminhos que eu utilizo na minha vida para receber dividendos e se você seguir esses passos, você também vai receber dividendos. Passo número 1, você vai precisar abrir conta numa corretora de valores. Então, o dividendo ele é entregue para você através de uma corretora ou um banco digital, né? Por exemplo, o Banco Inter, que tem o home broker. Digamos assim, o Banco Inter, ele nem quer mais que chame ele de banco, porque ele é um super app. Então, o Inter agora, né? O Inter, ele é um app que tem várias coisas dentro dele e dentre o que tem dentro do Banco Inter, tem um home broker que você pode comprar ações. Feito isso, então você investiu em ações, você comprou ações, aí você vai ter direito ao recebimento de dividendos. Então o primeiro passo, você já pegou aqui, você já pescou, é abrir conta em corretora, corretora de valores. Aí tem várias corretoras, tem a Rico, a Clear, XP. Se você quiser receber dividendos em dólar, aí tem a Avenue. Eu sempre deixo o link da Avenue na descrição dos meus vídeos. Se você procurar, vai ter lá a Avenue também. Então, o primeiro passo é abrir conta numa corretora. Passo número 2, aí você vai mandar dinheiro para a corretora. Algumas corretoras aceitam Pix, a Avenue aceita Pix. Você faz um Pix lá na Avenue, já cai o dinheiro lá. Só que a Avenue é para investimento no exterior, tá? Dividendos em dólar também, show de bola. Eu sempre faço alguns vídeos falando disso. E para dividendos no Brasil, aí você vai investir em ações aqui no Brasil. Tem Banco do Brasil, por exemplo, é uma ação que paga dividendos. Abriu conta, mandou dinheiro para a corretora, aí você vai escolher a ação, aquela que paga dividendos. Então você vai ter que escolher ações. Por exemplo, 10 ações que pagam dividendos. Existem 10 ações que pagam dividendos? Existem muito mais de 10 ações. 10 ações é apenas um exemplo, tá bom? Então você abriu conta, mandou o dinheiro, escolheu o ativo. Próximo passo é fazer, então, o investimento, é aportar naquela ação. Por exemplo, o Banco Itaú paga dividendos todos os meses. Então você vai lá e compra Itube 4. No próximo mês, dividendos vão cair na sua conta. Pode ser que caiam juros sobre capital próprio, que é uma outra forma, então, de rendimento que vai entrar aí para você. Tá bom? Até aqui você já conseguiu compreender? Deixa um joinha aí para mim e comenta nesse vídeo. Um passo muito importante antes de investir é olhar o passado daquela empresa. Porque para você ter direito ao recebimento de dividendos, você vai ter que se tornar sócio daquela empresa. Por exemplo aqui, a empresa Banco do Brasil volta 5, se possível 10 anos daquela empresa
e veja principalmente os pagamentos de dividendos lá no passado. Porque se aquela empresa tem um histórico de que pagou dividendos por 10 anos de forma contínua, sem interrupção, isso daí é um indicativo de que a ação é boa pagadora de dividendos. Por que acontece para os sardinhas, para os iniciantes? Eles entram às vezes numa empresa com base no dividend yield, que é um indicativo aí de dividendo, né, de pagamentos. São dividend yield e ROI, principalmente, que a pessoa olha. Aí a pessoa olha lá um dividend yield de 15, que é difícil, né? A gente sempre procura olhar acima de 6, às vezes está 15 uma ação, e um ROI de 50. Mas pode ser que esses números estão tão bons assim por conta de dividendos não recorrentes. Algum evento que teve, alguma distribuição não recorrente, fez com que esses indicadores ficassem muito atrativos. Então, fica esperto para você não pegar e entrar numa empresa com base no dividend yield sem olhar o histórico. Por isso que eu digo, volta entre 5 e 10 anos no histórico de pagamentos de dividendos daquela empresa. Exemplo, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco. Veja se durante 10 anos essas empresas pagaram dividendos e, de preferência, que nessa jornada de pagamentos os dividendos foram aumentando. Lembra, você está se tornando sócio de uma empresa. O dono daquela empresa, ele tem o salário dele, mas a cada 3 meses ele tem a participação nos lucros. Essa participação nos lucros são os dividendos pagos para todos os acionistas. Então, a empresa teve lucro no período trimestral, semestral, anual. Tem empresa que paga dividendo anual, tem empresa que paga semestral, quadrimestral, eu vou falar alguma delas aqui no final. Então, você, como um pequeno dono, um pequeno sócio, vai participar naquela distribuição. Por isso que é tão importante você olhar o histórico daquelas empresas. E você vai ver que tem grandes empresas que têm realmente esse histórico de pagamentos. Tá certo? Então isso é importantíssimo na tomada de decisão que eu olho. Porque eu não dou tanta importância ao patrimônio, desde que eu olhe a minha planilha e veja que os dividendos estão aumentando gradativamente. O patrimônio com certeza vai oscilar, porque o preço das ações oscilam. Uma hora a ação custa 30, uma hora cai para 28, uma hora cai para 27, depois vai para 31, fica oscilando. Então, se você consegue fazer essa leitura de 10 anos, gráfico, dividendos, gestão, setor, você consegue mentalmente projetar então o futuro daquela empresa. E o futuro é um futuro de lucros e, em consequência, os pagamentos de dividendos. Conseguiu captar aqui essas leituras que você tem que fazer? Fala aí para mim nos comentários. Uma outra coisa que você precisa saber é que você vai receber dividendos de ações, você está se tornando sócio de empresas. Mas tem gente, principalmente o iniciante, que quer ver todos os meses dividendos na conta. E como é que ele consegue isso? Aí tem um outro nome, o nome é provento. Isso daí ele consegue com fundos imobiliários. É como se fosse um aluguel que vai cair na conta do investidor. Fundo imobiliário tem, então, essa garantia, até onde eu sei, de que todos os meses vai ter os proventos. Proventos decorrentes dos lucros dos fundos imobiliários. Isso é ideal para os iniciantes para entenderem como funciona o mercado. A gente está falando de renda variável, as cotações oscilam, mas o que não pode ficar oscilando é os dividendos. Os dividendos têm que estar ali caindo certinho, de preferência cada vez um pouquinho mais. Então, você vai escolher quais são as empresas que você vai ter na sua carteira, vai ter que ter uma carteira diversificada, com foco em dividendos. Esquece lá a desvalorização, esquece lá o patrimônio oscilando. E aqui, né,
para quem quer focar numa carteira de dividendos, algumas ações elas não pagam dividendos. Já é uma outra estratégia, às vezes é uma estratégia de valorização. Tem empresas que não pagam dividendos porque elas reinvestem, elas têm outros projetos. A empresa que paga dividendos geralmente é uma empresa madura, que já está estruturada, que está sobrando dinheiro e aí ela distribui, tá? Então tem que saber qual estratégia você vai adotar. E agora vou pedir aí para o editor retirar a minha imagem, colocar aí na tela a imagem das empresas que pagam dividendos e quais são os períodos. Bom, então está aparecendo para vocês aí na tela uma imagem de empresas que pagam dividendos e nós vamos falar aqui alguns destaques, vamos destacar 10 aqui que eu gosto muito. Então, se você quiser receber dividendos mensais, você pode escolher então aí a ação de Banco Itaú. O Banco Itaú paga dividendo mensal. Depois, se você quiser dividendo trimestral, você pode colocar aí a ISA-CETEP, que é a TRPL4, Taesa, AS Brasil e essas outras que está aparecendo para você aí. Depois, se você quiser receber dividendo quadrimestral, aqui a gente dá um destaque para a Engie, Grendene e Semig. E tem algumas empresas que pagam semestral, aí você pode ver ali, ó, tem as próprias ações da B3, a Vivo, Banco do Brasil, BTG, Vale, Copel, essas aí. E tem algumas empresas que pagam dividendos anuais, por exemplo, Comgás, EDP, CESP, JBS, Alupar e Ambev. Tá? Dá uma pausa nesse vídeo se quiser, olha com calma essas empresas e aí seleciona algumas para entrar na sua carteira. Agora que você já entendeu como que funciona o investimento, os investimentos em dividendos, você pode formar a sua carteira com foco em ações que pagam dividendos para você atingir a tua tão sonhada liberdade financeira. Se você gostou desse vídeo, comenta "Oi Pet, estou aqui", compartilhe com seus amigos para que eles recebam dividendos e também nos vemos nos próximos vídeos.